A gente começa essa reportagem com uma pergunta. Você é capaz de dizer qual é o traço mais forte da sua personalidade? Nós vamos te ajudar. Se você é daqueles que gostam de tudo arrumadinho e reclamam quando algo fica fora do lugar, é do tipo perfeccionista. Se é incapaz de dizer um não para qualquer coisa que te peçam e está sempre cheio de amor para dar, é do estilo prestativo. Se vive deprimido e costuma valorizar mais as derrotas do que as vitórias, é do tipo carente. O seu traço mais forte pode ser ainda a agressividade, típica de quem tem pavio curto e acha que ganha tudo no grito. Ou a tranquilidade, característica de quem está sempre de bem com a vida e que às vezes passa até a impressão de desleixado. Então, em qual perfil você se encaixa? Não é tão simples assim, né? Tanto que a busca pelo autoconhecimento é mais antiga do que se pode imaginar. 5.000 anos atrás, os sábios da Babilônia já estudavam o tema e identificaram 9 traços marcantes da personalidade humana, que valem até hoje. São eles: o perfeccionista, o prestativo, o arrogante, o carente, o observador, o questionador, o sonhador, o agressivo e o pacifista. Os intelectuais da época concluíram também que nossas atitudes se repetem ao longo da vida e que todos temos um pouco de cada traço. Isso tudo foi representado em um círculo. A figura, batizada de Eneagrama, palavra que em grego significa 9 linhas, se tornou a base de um sistema de análise do comportamento humano. Quando você começa a estudar Eneagrama, você descobre 9 comportamentos padrões que se dão em todo ser humano. De fato, esses 9 comportamentos todos nós temos. O Eneagrama primeiro te fornece a possibilidade de descobrir qual desses comportamentos é o mais forte em ti. E por que isso é importante? Porque do momento que tu sabes qual é o comportamento mais forte em ti, tu tens possibilidade de saber o que em tua personalidade teria que ser consertado, teria que ser superado. O filósofo chileno Christian Paterno, que vive no Brasil desde 1989, estuda o Eneagrama há mais de 20 anos. Ele diz que nem sempre é fácil reconhecer em si próprio determinado traço de personalidade, especialmente quando está mais para defeito do que para qualidade. Mas em poucos minutos dá para ter uma ideia. Esse teste aqui, que foi desenvolvido pelo Christian, ajuda a entender um pouco melhor essa técnica. Não é o teste completo, ele é um modelo simplificado, né? Mas já dá dicas, segundo o Christian, para você identificar os aspectos fortes e fracos da sua personalidade. Eu vou fazer o teste para mostrar como é. São 20 perguntas sobre seu comportamento diante de várias situações. A letra que você responder mais vezes vai indicar a característica mais marcante da sua personalidade. Por exemplo, na questão em qual situação você se enquadra, aparecem alternativas como: A. Sinto minha vida como busca incessante daquilo que julgo perfeito. B. Sou o tipo de pessoa que adora ser reconhecido e bajulado. Ou C. Tenho compulsão pelo trabalho. Entre várias outras opções de resposta. Olhando aqui na tabelinha, 3 respostas F, quer dizer que eu respondi mais vezes, então eu tenho que procurar as minhas características no traço 6, pelo que diz a tabela aqui. F, que foi a maioria, 6. Então vamos ver o que diz o traço 6. Está me identificando como uma pessoa questionadora. Quem sabe por isso eu decidi ser jornalista? Será? Talvez, não é verdade? O traço 6 no Eneagrama está no centro intelectual. É um questionamento que se faz sempre em função daquilo que uno conhece. A tendência da pessoa de traço 6 é sempre ficar com o pé atrás em relação a tudo. O Eneagrama sugere também os caminhos que devem ser seguidos quando um determinado comportamento causa problemas à própria pessoa. Quando ela se comporta de uma forma agressiva, ela passa por cima das pessoas e, portanto, ela sente que os demais não se importam com ela. Então, sua agressividade aumenta. Na verdade, ela tem que trabalhar, então, esses aspectos nela que fazem com que ela não perceba a importância e o valor do presente e das outras pessoas. O Ricardo é um empresário que sempre se interessou por técnicas de autoconhecimento. Ele logo viu no Eneagrama uma possibilidade de melhorar o ambiente de trabalho de seus funcionários. Nós estamos num momento de crescimento da empresa e, como toda empresa que está crescendo,
ela passa a ter problemas de relacionamento dentro da empresa, de pessoas que estão subindo, outras que estão chegando, outras que estão mais antigas e assim por diante. 30 funcionários passaram por um curso de 3 dias. Eles aprenderam a se conhecer melhor e a lidar com os próprios defeitos. Qual foi o aprendizado principal? Olha, antes de mais nada, que a gente tem que se autoconhecer. A Circe, por exemplo, virava uma fera quando chegava para trabalhar e tinha alguém ocupando a mesa dela. Depois do curso, isso deixou de ser um problemão. Eu gosto de sentar nesta mesa, nesta cadeira, mas eu vou mudar de mesa, de cadeira. Vai me incomodar um pouco, mas eu acho que é uma forma de crescer. Eu acho que isso é uma coisa importante, que o Enneagrama me trouxe. Isso que você mencionou era um problema mesmo, mudar de mesa não, era um problema. Para mim mudança é um problema, né? Foi, vamos dizer que foi, porque agora não vai ser mais. Se cada um identifica suas características, fica mais fácil lidar com aquilo que precisa melhorar. Agora aqui, todos se conhecem por traços. Vamos falar dele aqui. Esse aqui é o Tato Tucci. Tato Tucci, que é traço? O Tato Tucci é um traço 2. É aquele cara bonzão, que faz tudo pelas pessoas, aquele cara que difícil de falar um não, mas muitas vezes cobra o retorno. Ali? Ali é uma traço 1 típica. Traço 1 típica, que é a? Típica, a Sandra. A Sandra Santos. A Sandra é aquela que, ai de alguém se mexer nas coisas dela, menina vira uma fera. Tem também a Alessandra, que o Ricardo apresenta como uma típica número 8, que tem um jeito mais mandão, que fala firme com as pessoas. Primeiro faz para depois pensar no que fez ou da maneira que falou. Mas falando assim de você, ele também está sendo traço 8, não está não? Mas ele é traço 8. Ah, ele é traço 8 também. Ele é tudo isso que ele mesmo falou, mas lógico, como todos os traços, tem o lado bom de tudo isso. O traço 8 também é uma pessoa que você pode contar, que acredita no que faz. Além do ambiente de trabalho ficar mais leve, Ricardo conta que os negócios também melhoraram depois que a técnica do Enneagrama passou a fazer parte da rotina da empresa. Para os funcionários do setor de vendas, por exemplo, ficou mais fácil identificar o perfil do cliente e falar a língua dele. Quando você faz uma visita, você passa a analisar todas as posturas que fazem com que você, numa fração de segundos, às vezes, você possa definir qual é a estratégia para que ele diga, vamos dizer, bom, esse cara faz parte da minha praia, então eu vou comprar dele, porque, enfim, ele é da minha turma, se eu posso dizer assim. E aí, para que você não morra de ansiedade, de curiosidade aí do outro lado, deixa eu avisar antes de qualquer coisa, Lourinho, que nós estamos colocando, graças ao Christian, que está aqui, que nos forneceu, esse questionário mais simplificado do Enneagrama no nosso site. Então, você pode fazer como o Fabrício fez, um pequeno teste, porque pelo jeito o Enneagrama, quando é aplicado em empresas, ele é maior. É isso, Christian? É. Bom dia. Bom dia. Muito obrigado, por ter vindo. Obrigado a você por essa oportunidade. Pois é, esse que a gente viu que o Fabrício fez tem 20 perguntas, com várias... Nossa, eu vi a primeira ali, já fiquei absolutamente atrapalhada, porque eu não sei qual eu escolheria, porque de repente você é um traço de tudo aquilo, né? É difícil escolher uma alternativa. Isso que você está falando é muito importante. Existe uma tendência da gente de, às vezes, tipificar pessoas. No Enneagrama, você tem todos os traços, todos eles em você. Você é tudo isso. Só que um deles, nós chamamos de traço principal, é aquele que as pessoas te identificam. Quer dizer, então quando eu for escolher ali, eu for entrar no nosso site, for escolher uma das respostas, eu devo primeiro ser muito sincera comigo mesmo. Com você. Não é? Porque ninguém está vendo. É o mais importante. Ninguém está vendo, então você está fazendo o teste sozinho. Porque às vezes a gente tem dificuldade em admitir, principalmente defeitos, que a gente chama de defeitos, né? Porque às vezes no traço geral da característica de personalidade, é algo positivo. Você sentir como defeito, sei lá, se gostar muito, sei lá, se tem, sei lá,
Mas, de repente, pode parecer um defeito, pode ser egoísmo. Exato. Mas no traço da personalidade pode ser bom. Pode ser bom. É tanto que nenhum dos aspectos negativos do Enneagrama é negativo em termos pejorativos. É decir, a pessoa não presta, não sirve, etc. Por um lado, nenhuma das características negativas de nenhum traço são convenientes a gente continuar expressando. Né? A gente tem que trabalhar em si mesmo para que aqueles aspectos negativos do traço possam ser superados. Nós chamamos nisso, no nosso treinamento, um desafio. Você tem um desafio de encontrar aquele aspecto em teu traço que é como um exagero, que é como a dose que passou do ponto. Eu posso ser agressivo, precisamos ser agressivos em alguns momentos, mas isso não significa que eu seja um tractor que passe por cima das pessoas. Eu posso ser amoroso, mas não ao ponto de não saber dizer não. Né? Tem um psicólogo americano que escreveu uma obra sobre esse aspecto que chama síndrome do não, né? Aquelas pessoas que são incapazes de dizer, por exemplo, não posso, não quero, tem dificuldade, porque elas são tão amorosas que elas se abrem demais. E aí acaba dizendo sim, aí não consegue cumprir o sim, e aí fica se sentindo culpado porque disse sim e não quer o sim, quer o não. Exatamente. Então, cada traço ele tem características que são excelentes, todos eles. Por exemplo, ser ordenado é muito bom, ser meticuloso, disciplinado, etc. Fantástico. Mas quando chega a esse ponto onde você começa a ficar compulsivo, obsessionado, que a coisa, alguém mexeu isto e já você sabe que alguém colocou. Aí isso não é doença, não é verdade? Agora, todos nós temos todos os traços. Então, esses desvios, todos nós podemos ter, em algum ponto. O que o Enneagrama ajuda é a encontrar exatamente qual é o mais forte. Por exemplo, aí eu faço esse teste simplificado de 20 perguntas. Aí eu chego lá e Quais são os 9 tipos que você falou? Tem o traço 1, que é o perfeccionista. Perfeccionista, que é esse que deixa tudo no lugar. Todo nesse lugar, todo certinho, né? Tem outro. O traço 2, aquela pessoa amorosa, que nunca diz que não está sempre disposta, né? Nossa, mas é tão bom quando a gente aprende a dizer não. É aprendizado. É um aprendizado. Não é? Porque às vezes parece duro, mas faz bem. E alivia. Exatamente. Acabou o problema. Acabou o problema. O traço 3, que é aquela pessoa que se sente bem quando ela é aplaudida, é elogiada, é admirada por aquilo que faz. Só fica feliz quando está em evidência. Exato. Seria uma pessoa vaidosa. É vaidosa, mas ela, na verdade, a vaidade dela não é algo, digamos, totalmente negativo. É algo que aconteceu com ela lá no seu passado, que deixou uma ideia de que não estava sendo aceita, talvez, pelos outros. Quer dizer, ela foi em algum momento da vida menosprezada. Em algum momento esquecida, em algum momento não foi. Então ela conseguiu criar um personagem. Ela foi mais forte do que o mal que tentaram fazer para ela e ela Exatamente. Agora, o problema é que, quando começa o problema? O problema vai começar quando ela se identifique demais com esse personagem que criou, porque aí ela pode sofrer. Entendi, porque aí tem alguns momentos que ela não consegue fingir. Ninguém consegue fingir o tempo todo. Então, não está em evidência, aí vai ficar triste. E aí, ou ela vai guardar esses sentimentos, né? Ou ela os vai expressar, às vezes, de um modo inadequado. Vai ter sempre incerteza, ou tristeza, se vai deprimir, né? Aquela pessoa que, por exemplo, diz, não me aplaudiram hoje. Ai, nossa, que dia infeliz. Quatro é aquela característica daquela pessoa que nós chamamos de, muito bem chamada ali, carente, né? É aquela pessoa que acha que sempre falta algo na vida dela, que as coisas nunca estão completas, que algo se perdeu, que algo se vai perder. Que é o pessimista. É um pessimismo, né? Quer dizer, aquele cara que acha que alguém está sempre fazendo alguma coisa contra ele. Exato. Ou que vai acontecer algo, né? Que nada está certinho totalmente. Você sabe que ontem eu fiz a abertura do programa falando a respeito da força do pensamento, que é como se fosse uma árvore simbólica dos desejos. Correto. E que você corre um risco danado de tudo aquilo que você deseja acontecer. Exato. Né? E na verdade acontece. Isso é muito sério. Acontece. E você cria as condições em volta daquilo que você pensou. Né? Então você pensa ruim, vai acontecer ruim. É você mesmo que está fazendo isso para você. Você põe a culpa no outro, mas na verdade é a sua. Que é mais ou menos esse traço. É verdade. Ou seja, esse é um grande ensinamento do Enneagrama, porque se você observou, o Enneagrama está linkado por setas que se movem por uma dízima periódica matemática. Eu vi então, a ação, número, 0,4, exato, esse 0,1
142, 857, etc., nos mostra que uma atitude que eu tenho produz um resultado. Pois é. E a gente às vezes sabe disso. Quantas vezes a gente nos fala assim, puxa, eu não vou, nunca mais me vou comportar desse modo de agora em diante com as pessoas. E lá a gente se está repetindo. O Enneagrama nos mostra como é que a gente se repite. E nos ensina que essa repetição não é a gente. Isso que é lindo. Porque você não é os traços, você não é a personalidade. Personalidade significa máscara. Esse é o significado original da palavra personalidade, persone, máscara. Né? Não, nós somos a máscara, nós somos algo que está por trás daquilo. Descobrir o traço principal da gente é descobrir que você tem todos os traços em seu positivo e que você pode controlá-lo, você pode aperfeiçoá-lo e você pode tirar o melhor de você. Não deixar que eles peguem você, não deixar que tua personalidade fique acima da tua essência. Número 5? O 5 é aquela pessoa observadora, intelectual, racional, que ela tem dificuldades para expressar seus sentimentos, então ela se expressa por meio de sua inteligência. E às vezes ela parece fria, distante. Né? Quantas vezes nós temos aquela pessoa que a gente acha chata porque não ri de uma piada, né? Você te conta uma piada e a pessoa fica olhando para você assim. E aí? O que foi isso? Né? É aquela pessoa muito... digamos assim, muito mental, que tem uma sensação de estar observando sempre de fora, né? Não relaxa. Mas ela quer um abraço, e isso que a gente tem que entender. O que se aprende, por exemplo, nas empresas, é que muitas vezes aquela pessoa que todo mundo achava chato demais, às vezes é a pessoa que está mais ansiosa de você se aproximar dela. Está mais carente de um carinho, de um afeto, apesar da personalidade que ela personalidade distante, fria, etc. Né? O 6. O 6 é aquela personalidade da pessoa que tem medos, que imagina demais, que vive no plano mental. Você chamaria como? Podemos chamar de medroso, mas aquela palavra às vezes não gostam as pessoas, né? Qualificar dessa forma. Digamos assim, é como viver com um pé atrás. Tá. Né? Veja só que todos nós temos esse problema. De repente nós em algum momento sofrimos isso. Assim. Só que no traço 6, a personalidade do traço 6, aquilo é marcante, tanto que pode chegar a atrapalhar a vida dessa pessoa. Né? O 7 é aquela pessoa que ela se declara livre. Ela própria, né? Ela diz, eu sou livre, eu faço o que quero, é uma pessoa alegre, ela não tem limite, não gosta de coisas enquadradas, tem desejos de aventura, etc. E tal. É super feliz. Só que tem um detalhe, ele evita a dor. E algumas coisas na vida a gente tem dor. E tem que enfrentar essa dor. A dor da vida. Das nossos problemas, das nossas decisões, das nossas escolhas. Aí ele faz conta que não existe. E aí ele quer manter um estado constante de prazer. Não é impossível. Impossível. Então, ali há algo que aprender sobre a dor. 8? 8. É aquela pessoa agressiva, né? Aquele que nós chamamos tractor. Aquele que deu o exemplo ali, o chefe. Exato, né? Aquela pessoa que sabe, que grita, que manda. Você não sabe quem está aqui agora, né? Aquele cara. Sabe com quem está falando? Sim, sabe com quem está falando, né? Assim, né? E tem um monte de político que faz tem isso. Muito, é verdade? Muito traço 8 aí. Eu até digo assim que é um dos traços que às vezes aparece com muita força em determinados ambientes empresariais, etc., e que está em extinção, né? Não dá, né? Então, a pessoa quando aprende Enneagrama e descobre que esse é o traço principal, ele aos poucos aprende que essa atitude é boa até um certo nível e que passado esse nível as pessoas se vão afastar dela. E o que ele quer, o traço 8, é ter poder. Só que ele nunca pensou que ter poder é estar bem com as pessoas. São as pessoas que nos dão poder. É muito mais interessante ter autoridade do que poder, né? Exatamente. Porque, na verdade, você falou tudo. Na verdade, a autoridade não significa que você tenha que pisar nas pessoas e nem gritar. Nem gritar. Você estabelece numa relação, né? Você não ganha isso de graça, não é pelo poder. Não é pelo poder. E finalmente tem o 9. O 9. É aquela pessoa, Ana Maria, que vai ao supermercado de carro e volta de ônibus. E volta tranquilo, né? Volta tranquilo, compra né? tudo. Volta tranquilo, comprou tudo, chegou em casa, que saco, tive que vir de ônibus, o ônibus estava cheio. E a mulher já conhece ele, né? Então fala com ele assim, mas meu amor, você não foi de carro. Esqueceu o carro. Ai, agora eu entendi. Ai, caramba. Ele vai de carro e esquece o carro lá.
Ah, Tem desligado. um tipo de personalidade que é assim, né? Tem. E que é simpática. É verdade. Porque é uma personalidade simpática. Não tá nem aí pra nada. Sim, não está nem aí. Ah, é tão bom e isso também. fala assim, a mulher fala, e você não vai ficar preocupado, não vai ir a pegar o carro agora ao Ah, supermercado? amanhã eu volto Não, lá. deixa lá, está seguro, está no estacionamento, né? Agora, em que estacionamento você deixou? Não sei. Não, esse é o traço 9. Agora, feita essa análise Tá, da empresa, verá. né? Uhum. Aí o chefe, ou enfim, o dono da empresa, sabe exatamente com que tipo de pessoas está se Lidando. trabalhando e Aham. lidando e como é que pode motivar, enfim, Correto. faz-se um negócio desse para melhorar Exato. a empresa. E como é que se motiva as pessoas a usarem esse traço No dia a dia. aparentemente negativo por ser muito presente e modificar? Tá. Nós falamos sempre da pequena meta, né? O trabalho é cotidiano. Se eu, por exemplo, descobrir que meu traço é o traço 8, né? Eu sou agressivo. Eu tenho Você que traço é? Eu traço 8. Você é 8? Só que eu sou uma dama, né? No tempo passado já Você era... trabalhou esse traço 8. Ainda trabalho. Você tem que ir todos os dias tendo uma pequena meta. Uma Por meta exemplo, todos os exato, dias. todos os dias, uma pequena meta. Sabe como faz o alcoólatra anônimo, né? Sei. Hoje, Que é hoje eu não só bebi. por hoje. Só hoje. Só por hoje eu não vou gritar com meu gerente aí de produto que está meio atrasado. Tá. Só por hoje. Só Vou hoje. falar do assunto, mas vou falar de Devagarzinho. modo mais suave. Eu traço 1. Só por hoje eu não vou me estressar Se o guardanapo se as tiver camisas fora. estão ordenadas em degradê. Hoje eu vou fingir que não vejo. Tá. Vou me dar um recreio hoje com isso. Quer E dizer- então o que começa a acontecer? Você começa aos poucos a enxergar que muitas questões que te estressavam, o fato de você ter parado de fazer isso, abre novas possibilidades em teu relacionamento cotidiano. Acontecem coisas legais para a gente. Isso que é lindo. É como se você passasse para uma outra dimensão. Aquela mesma situação, Ana Maria, que poderia ter provocado uma briga, um desencontro, um mal-estar nas pessoas, passa a ser uma outra alternativa, uma outra janela. É como se você passasse por uma passagem que te leva a um outro estado. E isso é lindo, porque hoje em dia, graças à descoberta da física quântica, não é certo? Nós vemos Sim. que se fala do campo das infinitas possibilidades. Sim. E quantos personagens pode ser você hoje? Quantos eu quiser. Quanto você quiser, porque você pode escolher. Pode. Nós acreditamos em ter uma personalidade inabalável. De ali que a psicologia ocidental fala de tipos, né? Que fica uma coisa muito enquadrada. O Enneagrama não. O Enneagrama te convida a descobrir tua diversidade, tuas possibilidades positivas. É um horóscopo digamos que- personal. Exato, que te ajuda mas de uma forma exata, porque o que está mais intrigando ao campo acadêmico, psicológico mundial sobre o Enneagrama é sua simplicidade e sua exatidão. Por isso que pode ser usado numa empresa. Olha, se você se interessar mais, a gente ficou encantado aqui com o estudo feito pelo Christian. Ele colocou Enneagrama. E por que esse G no meio com esse pontinho? Foi uma homenagem que eu fiz a um filósofo desconhecido que descobriu o Enneagrama para o mundo, porque ele já existe, Ana Maria, há mais de 5.000 Há anos. mais de 5.000 anos. E esse homem se chamava Georgi Ivanovich Gurdjieff. Ah, e você aumentou o G E eu aqui aumentei pelo como uma George, homenagem pelo a ele, Grúvia. né? E aí, olha, é um estudo que pode ajudar vocês empresários que eventualmente não tem alguém aí na sua cidade ou não tem acesso de poder ter um profissional, como é o caso do Christian, para aplicar o Enneagrama na empresa. Quando se aplica na empresa, quantas perguntas são no geral? Assim, quantos... Geralmente nós começamos sem teste. A gente começa Sem fazendo teste. vivências dinâmicas, Dinâmica onde de as próprias grupo. pessoas vão descobrindo aspectos principais da sua personalidade. Entendi. O teste às vezes é apenas um apoio, Entendi. né? Para Quer aquele dizer, que tem teve todo mais um trabalho dificuldade. em volta disso E pra tem uma se coisa chegar. importante também, Ana Maria, sem deixar de ser importante no profissional, o Enneagrama procura fundamentalmente que tu descubras teu potencial espiritual. É decir, esse é o grande objetivo final. Nós não devemos pensar que o homem é o profissional e o homem espiritual, o homem do material, o homem do espiritual. Nós somos uma unidade. Na medida em que eu me aperfeiçoo, tudo quanto eu faço e realizo